Bom, nessa aula de hoje eu vou falar de um tema que eu acho que é um dos temas mais importantes nos últimos anos de se discutir, que é a questão de vacina e imunização. E eu vejo muitas vezes tantas pessoas falando uma série de pontos equivocados a respeito de vacinas, mas também os profissionais às vezes não sabendo argumentar, falar nem explicar. Então, as vacinas elas surgiram há muito tempo, né? Tem todo um histórico aí por trás, mas elas vêm para fazer um papel de estimular o nosso sistema imune a produzir uma imunidade contra uma segunda passagem daquele agente. Então, a vacinação é imunizar, é fazer com que o nosso corpo tenha a capacidade de identificar o quanto antes um agente e responder de uma forma mais efetiva. Então, este é o foco da vacinação, da imunização. Bom, para a gente entender, então, que a vacina ela é fazer uma forma do nosso sistema imune responder, a primeira coisa que a gente tem que entender um pouquinho é o nosso sistema imune. Então, o nosso sistema imune ele tem duas formas, né, como a gente classifica. Lembre-se que essas questões de imunidade elas ocorrem sempre ao mesmo tempo, tudo de forma em conjunto no nosso organismo, mas didaticamente o ser humano separou e classificou. Então, seria aquela que a gente chama de imunidade inata, ou seja, aquela que nasce pronta no nosso sistema, que ela já consegue trabalhar em seguida, e aqui a gente chama de adaptativa, aquela que, à medida que a gente vai tendo contato com algumas alterações, com algumas agressões ao nosso corpo, o corpo vai responder. Então, o que seria a inata? As barreiras epiteliais, por exemplo, a barreira de mucosa, que não permite uma bactéria atravessar, que não permite uma bactéria, um agente entrar no nosso corpo. Um fagócito, o que é um fagocítos? Uma célula que come, né? Fagos, comer, citos, célula. Então, aquelas células que englobam, que comem um, um possível agente. As células chamadas de complemento e as células chamadas células NK ou natural killer, que destroem, que encontram algumas dessas ameaças, digamos assim, e fazem a sua destruição. Nesse meio do caminho, a gente tem duas células importantes. Uma são os linfócitos T e a outra é o linfócito B. O que são linfócitos? São células brancas que estão na nossa circulação e que elas têm um papel na relação da imunidade adaptativa, que é receber a informação, né? Por exemplo, essas células NK, elas podem pegar essa informação daquele micróbio, daquela substância que entrou no corpo, apresentar para o linfócito ou, né, para um linfócito, e esse linfócito vai fazer uma reação para destruir. Muitas vezes, um dos produtos dessa reação é o anticorpo. Então, a imunidade ativa é aquela que está pronta no nosso corpo, que recebe o contato com aquele antígeno, com aquela proteína, com aquela substância, e já tenta inutilizar ou resolver. E adaptativa é aquela que envolve principalmente os linfócitos, que vão receber essa informação e produzir algum mecanismo de uma célula efetora, uma célula mais eficiente, como é a célula T efetora, ou mesmo a produção de anticorpos, que vão sinalizar a presença desses antígenos e num outro momento para poder fazer o controle. Então, como é que funciona principalmente a imunidade inata? Então, alguma substância entrou no nosso tecido, essa substância ela vai produzir, né, um organismo agente, algo que a gente chama de um sinalizador. Esse sinalizador ele vai para o vaso. Quando chega no vaso, ele estimula a célula branca, que é o neutrófilo, que é um granulócito, que está lá dentro do vaso. Ele vai ser estimulado a sair. Então, quando ele vai ser, primeira coisa, ele vai aderir à parede do vaso, vai fazer a diapedese, que é a sua passagem do vaso para o meio externo, e no meio externo vai tentar fazer uma fagocitose para tentar destruir. Ao fazer a fagocitose, ao ter uma reação, vai liberar mais substâncias ativas que vão para o vaso e vão atrair cada vez mais um neutrófilo. Então, a imunidade inata ela começa, né, pela nossa grande barreira que são os neutrófilos, que seria como se fossem policiais, né, na nossa circulação, e esses policiais, quando acionados, eles prontamente vão responder frente à entrada de um agente. Então, esse mecanismo dos neutrófilos é
receber o antígeno, no caso uma bactéria, um vírus, englobar, quando engloba, né, quando ele vai fazer a fixação, vai englobar, ele vai destruir, por quê? Porque ele é um neutrófilo granuloso, ou seja, tem grânulos, e nesses grânulos tem enzimas, tem substâncias que vão tentar digerir aquela bactéria, aquele agente. E ao destruí-lo, né, o neutrófilo está neutralizando o problema. E isso a gente já tem em grande quantidade na nossa circulação. Então, a imunidade, né, chamada humoral, né, ela vai estar composta em relação aos micro-organismos extracelulares, aos linfócitos de resposta, como o linfócito B, aos mecanismos efetores, que são os anticorpos secretados, e ela pode ser transferida por soro, né? Qual é a função? Bloquear a infecção e eliminar micro-organismos extracelulares. Na imunidade mediada por célula, são os micro-organismos fagocitários, né? Como no caso pode ser também o macrófago, ou os micro-organismos intracelulares. Nos linfócitos de resposta, vão ter o linfócito T auxiliar e o linfócito T citotóxico. No mecanismo efetor, vai fazer o encaixe, né? Que vai ter uma relação lá com MHC, e vai ser transferida, pode ser transferida por linfócito T, né, na imunidade mediada por célula, os macrófagos ativos para eliminar micro-organismos fagocitados e eliminar as células infectadas com reservatórios de infecção. Então, como é que funciona essa questão de linfócito? Então, o linfócito B, ele vai fazer o reconhecimento do antígeno. Uma vez ele reconhecendo, ele vai liberar os anticorpos que vão tentar fazer uma neutralização, estimular a fagocitose e ativar as células complemento para tentar acabar, né, destruir com o problema. O linfócito T auxiliar, ele vai ter um papel muito mais de encaixar no antígeno, no microbiano, apresentado pelas células apresentadoras de antígeno, vai fazer uma reação que vai liberar citocinas, as citocinas vão ativar os macrófagos, vão gerar resposta inflamatória e vai fazer a ativação com a proliferação e diferenciação do linfócito T e linfócito B. Já o linfócito T citotóxico, ele vai pegar a célula infectada que está expressando o antígeno microbiano e vai tentar estimular a destruição dessa célula infectada. O linfócito T regulador, ele vai tentar fazer uma supressão, né, na resposta imune, e a natural killer, ela vai pegar a célula infectada e vai tentar fazer a sua destruição. Então, resumindo, quando entra um antígeno no nosso corpo, existem células que vão tentar englobar e tentar destruir e que podem conseguir num primeiro instante, mas muitas vezes não conseguem destruí-lo. Então, o que acontece? Essas células, elas vão receber, né, vão pegar esse antígeno e vão apresentar para esse linfócito. Qual o papel dessa célula apresentadora de antígeno? Ela vai mostrar para o linfócito dizendo, olha, essa estrutura, esse antígeno, ele é um problema para o corpo. E normalmente esse antígeno, ele vai ser destruído, vai ser quebrado e vai ser apresentado na forma de um fragmento ou de uma proteína ou um fragmento de proteína que seria um polipeptídeo ou até mesmo um peptídeo. Então, como é que funciona isso nessas células apresentadoras? Existe a captação do antígeno, ou seja, recebe através de uma célula dendrítica, através de um macrófago ou do linfócito B, ele vai se encaixar, né, com uma célula, com uma CD, nesse caso ali na célula dendrítica com uma CD28, o macrófago com uma célula T efetora e a célula B com uma T efetora também. Isso vai gerar uma resposta e essa resposta ela pode gerar uma ativação das células T que vão tentar fazer o controle desse antígeno apresentado. Então, como é que funciona um MHC, que é esse apresentador? O macrófago, ele vai se encaixar com esse antígeno extracelular. Uma vez ele encaixado, ele vai apresentar para o linfócito T auxiliar, que é um CD4, que vai liberar as citocinas, que são substâncias que desencadeiam o mecanismo de resposta, e que vai atingir um macrófago com uma célula T, com uma célula de destruição, que vai absorver, que vai tentar fazer o englobar esse antígeno para tentar quebrar e responder. Então, nesse caso, né, esse antígeno que está sendo fagocitado é da MHC de classe 2. No MHC de classe 1,
né? Um antígeno diferenciado, ele vai ser englobado pelo linfócito T citotóxico CD8, que vai estimular a destruição da célula-alvo que vai estar expressando esse antígeno, que é a célula que apresenta essa substância. Então, vamos lá, o que é a vacina? A vacina eu vou inocular no meu paciente um antígeno. E esse antígeno pode ser, eu vou falar mais de vírus, que é o mais comum, né? Pode ser o vírus inteiro, que vai apresentar as proteínas na sua porção externa, ou seja, vai apresentar os seus diversos antígenos na porção externa. Eu posso apresentar um pedaço desse vírus, e esse pedaço de vírus tem que apresentar, tem que possuir esse antígeno que vai ser apresentado, ou eu posso apresentar esse vírus que foi modificado, né, que ele foi morto, que ele foi destruído, ou teve uma mudança genética. Mas eu vou estar sempre apresentando a parte externa do vírus. Por quê? Porque é a parte externa do vírus que apresenta as proteínas estimulantes, ou seja, os antígenos. E todo esse mecanismo de neutrófilo, macrófago, de linfócito T, linfócito TCD4, TCD8, vai tentar encaixar essa porção externa, né, e apresentar. Porque o organismo, quando entra um vírus, o que é a minha ideia? É tentar proteger o organismo quando o vírus vivo entra. E esse vírus vivo entra, a primeira coisa que o corpo vai ter contato, seja o neutrófilo, depois uma resposta de macrófago, são as proteínas externas. Então, por isso que a proteção vai ser criada para encontrar e reagir às proteínas externas, né, de um vírus, ou de uma bactéria, ou de um parasita. Então, o papel da imunização é para, num segundo momento, o organismo prontamente reconhecer aquelas proteínas, aqueles antígenos na parte externa do vírus e logo em seguida desencadear as próprias respostas. Então, a vacina, ela não mata o vírus, a vacina, ela não mata a bactéria. A vacina, ela permite com que o corpo aprenda a reconhecer aquele problema e, em seguida, o próprio organismo vai fazer uma resposta. Então, o que a gente já aprende? Que a gente entrega uma estrutura externa do vírus para a qual serão criados anticorpos, ou seja, proteínas que reconhecem uma proteína externa do vírus, não é contra o núcleo, não é contra a sua ação, e isso, uma vez reconhecido, o corpo, né, do paciente é quem vai tentar destruir o vírus. Então, por isso que é importante, mesmo que o animal esteja vacinado, que ele tenha uma boa condição clínica. Porque mesmo que ele tenha anticorpo, se ele não tem uma boa condição clínica, o corpo não consegue responder. Então, a imunização é um meio de prover proteção específica contra a maioria dos patógenos nocivos e comuns. Então, lembrando que o corpo tem que reconhecer essa parte externa, e para reconhecer essa parte externa tem que ser ensinado, que é a imunização adaptativa, e o mecanismo imune vai depender do local onde está o patógeno e o mecanismo da sua patogênese. Patógeno é o agente propriamente dito que vai produzir uma enfermidade, e a patogênese é a forma como aquele antígeno vai produzir uma enfermidade no nosso paciente. E por que isso é dependente? Se o patógeno ele entra pela mucosa, se ele entra diretamente na circulação, se ele precisa passar por células diferentes para poder ter o mecanismo, se ele precisa ir a algum órgão específico, cada mecanismo diferente estimula ou vai ser necessário uma resposta distinta. Então, o que acontece normalmente? A maioria dos animais saudáveis, né, eles têm uma alta resistência e eles têm poucos desafios. Então, o que é essa resistência? O seu sistema imune consegue facilmente reconhecer as ameaças e prontamente destruir. Então, eu tenho uma boa resistência e eu tenho vários desafios. Enquanto os desafios foram menores que a resistência, o organismo vai bem. O que começa a complicar? Por quê? Porque vários patógenos têm patogêneses diferentes. Então, alguns agentes, eles têm uma exotoxina. O que é uma exotoxina? É uma toxina produzida por um agente que, ao entrar no corpo, vai tentar produzir uma enfermidade, ou seja, facilitar com que aquele agente consiga fazer seu próprio desenvolvimento. Quando esse mecanismo de patogênese envolve uma exotoxina, o único mecanismo imune eficiente contra ele seria um anticorpo neutralizador. O que seria isso? O anticorpo é uma proteína
É uma estrutura que vai encaixar nessa toxina e vai fazer com que a toxina perca o efeito. Então, ele previne, né, a ligação ao receptor apropriado, ele encaixa na toxina, não deixa, né, que se encaixe, e ao mesmo tempo vai estimular a degradação dessa toxina, e isso vai ser eliminado pelos fagócitos. Fagócitos são os comedores de substâncias ou células comedoras de substâncias na nossa circulação. Então, entra a toxina, é encaixado de um receptor pelo sistema chave fechadura, uma vez neutralizado, vai tentar ser degradado e entregue a um fagócito que vai fazer o seu controle. Já o patógeno que vai produzir a doença, então, quando entra na toxina, ela vai dar o problema. Quando o patógeno produz a doença, o anticorpo tem que reagir com a bactéria ou com o vírus. Para quê? Porque uma vez encaixado, ele vai produzir a destruição, a lise, né, através de um complemento, ou mesmo vai estimular a fagocitose. E, em alguns casos, pode até produzir a morte dentro da célula que está infectada. Então, existem dois mecanismos principais até aqui. Aquele que o agente ele libera uma toxina, uma substância, e ela provoca a enfermidade no paciente, ou aquela que o próprio organismo entra no corpo e vai produzir a enfermidade no paciente. Alguns organismos, então, eles estão localizados dentro da célula, então não é acessível ao anticorpo, então por mais que libere um anticorpo, ele não consegue, por quê? Porque toda aquela proteína que foi estimulada está lá dentro da célula, essa célula que o mantém, ela tem que ser destruída, e uma vez a célula destruída, é que o agente ele é exposto, e uma vez ele consegue ser destruído. E muitas células, né, muitos organismos como vírus, células de bactérias ou mesmo protozoários, eles precisam entrar na célula. Por quê? Para fazer o seu ciclo de vida, o vírus ele utiliza uma parte do DNA da célula parasitada, ou a bactéria ou intracelular e um protozoário que precisam entrar nas células para poder fazer seu ciclo. Alguns são células como células vermelhas, podem ser algumas células de parede de vaso ou algum órgão específico que esses organismos ele entram e tentam fazer a continuação do seu ciclo. As células que os contêm, né, têm que ser destruídas por elementos da imunidade mediada por células. Então, todas as células que estão infectadas têm que ser de uma certa forma reconhecida. Faz com que a célula infectada, então, ela vai expressar alguma substância, algum antígeno específico. Ou seja, quando a célula está contaminada, que ela tem um organismo dentro, ela tem que mudar alguma coisa na sua estrutura externa que seja reconhecível, ou seja, que seja a chave para reconhecimento do anticorpo. Quando o anticorpo encaixa, ele vai fazer com que estimule a morte da célula. Então, e que isso pode expor o organismo, então, aos elementos que a gente chama da imunidade humoral. Quando as células contêm o patógeno intracelular, né, por si só, eles só podem ser ativados para matar o organismo. Então, este não é o caso de patógeno que tem capacidade de sobreviver dentro das células fagocitárias. Então, o que é isso? Então, muitos organismos, eles conseguem fazer o ciclo dentro da célula, aí essas células ativam fagócitos, mas, na verdade, aquele vírus ou aquela bactéria ou protozoário, eles precisam da célula fagocitária para continuar o seu ciclo. Então, é um mecanismo de evolução, ou seja, o sistema imune é aquele sistema que responde a uma interação do nosso organismo com os agentes, e os agentes começam a se adaptar sempre aos diferentes tipos de células que a gente apresenta. Então, sempre é uma briga, né, e uma adaptação entre os agressores e o mecanismo de proteção do nosso corpo. Então, o que acontece? Quando a gente mantém uma resistência constante e os desafios são baixos, o paciente, o indivíduo consegue responder. Só que à medida que o desafio aumenta, vai chegar no momento que ele rompe a resistência e isso vai apresentar os sinais clínicos de uma enfermidade. Outro problema que pode acontecer é quando o organismo ele tem uma grande resistência, mas acontece uma enfermidade, acontece um problema e a resistência desse indivíduo diminui. Quando a resistência diminui e os desafios se mantêm contínuos, os sinais clínicos eles vão se manifestar no nosso paciente. Então, a gente já entendeu que o nosso corpo ele tem várias células que respondem aos diversos mecanismos. A ideia do corpo é fazer a fagocitose destruir
uma vez destruído, é entregar um fragmento do que foi destruído ao corpo para que ele tente aprender o que é, para que num próximo momento não demore tanto a resposta frente ao organismo. Então, eu também vou ter um tipo de imunidade que a gente chama de passiva e um tipo de imunidade que a gente chama de ativa. Então, o que é a passiva? A passiva é aquela que eu recebo pronta. A ativa é aquela que eu crio no meu organismo. Então, o que é uma imunidade passiva? Qual é a função? É uma imunidade que já vem pronta. Então, ela já começa a funcionar, ela já começa a trabalhar logo em seguida. Então, com isso, ela o corpo não gasta tempo nem energia para produzir e já responde e já consegue responder prontamente. Então, é o que a gente chama de proteção imediata. Ela é a administração dos anticorpos para determinados antígenos. Então, um outro organismo, um outro fora aquele do meu paciente, criou esses anticorpos e entregou ele pronto. Eu posso ter desde uma mãe que criou isso no seu próprio organismo, quanto um soro que a gente produz de forma artificial, de forma em outra espécie que para ser administrado aos animais. São normalmente previamente preparados, né, em uma outra espécie animal, e esses previamente preparados existem várias formas que a gente vai discutir aqui nessa aula, e ela é uma imunidade, só que ela é temporária. Eu não consigo ter essa imunidade por um longo período de tempo. Por quê? Porque como eu recebo pronto, não foi meu organismo que criou, eu não consigo criar uma memória no meu corpo. Por quê? Porque eu recebi pronto. Quando o meu organismo é que aprende a fazer, ele cria uma memória. Então, a imunidade passiva, ela é imediata. Já a imunidade ativa, ela não é imediata, ela precisa de um tempo para responder. Então, eu tenho que entregar ao corpo aquela substância antigênica, ou aquela substância que vai estimular a gerar uma resposta. Ela vai ser uma indução da resposta imune adquirida, tanto humoral quanto o celular, e ela vai ter uma diferença que ela vai ter uma resposta prolongada, porque ela cria memória. Ela faz com que os linfócitos aprendam a produzir os anticorpos. Então, nesse caso, eu tenho uma imunidade por um longo período de tempo. Então, o que a gente possui? A imunidade passiva e ativa. Na passiva, eu tenho a naturalmente adquirida. O que é aquela de forma natural? É a ingestão de colostro, ou no caso das aves, quando elas recebem pela clara de ovo. Então, é a imunidade passada, né, da mãe para o filhote. A imunidade passiva artificialmente adquirida é quando a gente produz um soro hiperimune. Eu aplico a substância no organismo de um animal, como é um caso de um cavalo, que é em relação, por exemplo, ao soro antiofídico. O cavalo vai produzir anticorpos, eu tiro o sangue do cavalo, purifico e eu pego esse composto de gama-globulinas, que é um soro hiperimune, e aplico, por exemplo, num cão. Porque quando o cão vai estar com a substância que é o antígeno, que é o veneno da serpente circulando, esse anticorpo do cavalo que já vem pronto vai ser inoculado no cão e ele vai combater o veneno. Mas o corpo não produz a sua própria imunidade. Já a imunidade ativa naturalmente adquirida é aquela que eu tenho uma infecção, né? Então eu recebo um agente, seja ele qual for, e o meu corpo ele aprende a responder. Já a imunidade ativa artificialmente induzida é pela vacina, onde eu pego um fragmento, eu seleciono o agente, inoculo no paciente e ele vai produzir uma imunidade. Então a imunização passiva ela confere imunidade mediante a administração de anticorpos específicos, né? Então, a natural ela é uma consequência da passagem passiva dos anticorpos da mãe para o feto, seja pelo útero, seja pelo colostro, ou no caso do ovo, pela clara. E a artificial é a transferência de anticorpos de um animal que já foi imunizado para outro que não tinha imunidade, como que eu expliquei da relação do cavalo em relação à produção de soro antiofídico. Então, a imunidade ativa, a criança, ela tem contato, né? E ela vai ter essa imunidade duradoura até a fase adulta, ou a criança recebe o estímulo pelo antígeno, que é a vacina, que ela vai produzir os anticorpos e vai ter imunidade duradoura até a fase adulta. Então, a ativa ela é mais longa, a passiva é uma imunidade mais curta. Como é que isso pode interferir? Como é que isso pode mexer? Então, por exemplo, nós temos alguns animais que, como as cadelas, que elas recebem as vacinas. Quando elas recebem as vacinas,
elas vão produzir seus anticorpos. Quando elas produzem seus anticorpos, elas vão passar esse anticorpo, uma parte pela placenta e uma parte pelo leite. Quando passa essa imunidade para o filhote fica um período imune. Então, nesse período imune, por quê? Porque os anticorpos da mãe passaram para o filhote. Então, nesse período, é menos chance, né, do organismo desse filhote apresentar enfermidade. Só que, com o passar do tempo, como ela não é duradoura, ela vai diminuindo. Chega num momento em que diminui tanto que o organismo do filhote não consegue responder caso tenha um contato com o vírus. Nesse momento, quando baixa a proteção, a gente entra com a vacina. Em contrapartida, se eu vacinar um filhote numa fase de muito jovem e ele tem a imunidade da mãe, o que vai acontecer? Os anticorpos da mãe vão brigar contra a vacina. Então, para eu poder vacinar, eu tenho que esperar que essa imunidade diminua. Agora, se eu tiver um filhote de uma mãe que não tomou a vacina, o filhote não vai ter esses anticorpos passivos, porque a mãe nunca teve contato com o vírus, não criou imunidade e não passou. E aí eu tenho que saber desse detalhe para saber qual o período que eu posso intervir ou que eu posso entrar com a vacina, até mesmo antes do período protocolar. Então, para cães, as vacinas são a partir de 45 dias. Eu estou entendendo que a mãe desse filhote, que é a cadela, tomou vacina ou teve infecção, ou seja, tinha imunidade. A partir de 45 dias, os níveis de anticorpos já diminuíram muito e eu tenho que fazer uma intervenção com a vacina para poder fazer uma correção. Uma outra forma de entregar a imunidade passiva, então, é através da transfusão de sangue, que eu vou pegar o soro, desculpa, eu pego o sangue total de um animal e passo de um animal para outro. E nesse sangue, ele vai conter anticorpos. Eu posso passar o sangue total ou o plasma, um concentrado, né, de hemácias ou mesmo concentrado de plaquetas, que muitos deles podem conter uma grande quantidade de anticorpos. Eu acabo transmitindo a imunidade de um animal a outro. Então, aqui é o que eu falei no caso de quando eu quero fazer uma imunização, por exemplo, para quem explicando sobre o tétano, eu aplico a proteína do tétano, o antígeno do tétano no cavalo, o cavalo vai produzir um soro, do soro eu vou purificar as imunoglobulinas, quando eu purifico as imunoglobulinas, eu aplico num outro paciente, que no caso o cão, para poder ter uma resposta e a imunização passiva. E a imunização ativa, ela confere a imunidade mediante a administração do antígeno. Então, eu vou lá e aplico, é o que eu mostrei da criança anteriormente. Eu aplico a vacina na criança e ela vai responder ao longo do tempo, criando a imunidade por um longo período, né? Então, a natural, o paciente tem infecção e a artificial é através da vacinação. A imunização ativa, ela ocorre quando o próprio sistema imune do filhote ou do paciente responde, entra em contato com a substância estranha e vai produzir seus anticorpos. Então, como é que acontece? Eu injeto uma vacina, os neutrófilos vão descobrir que ela apareceu, então tem que ter substâncias junto com a vacina que vão estimular essa resposta do neutrófilo e das células, por isso que aqui a gente chama de adjuvantes da vacina. Elas ajudam a estabelecer uma resposta. Ao estabelecer a resposta, vêm as células do vaso, tentam destruir, vão conseguir achar aquele antígeno ou aquele vírus, ou aquela partícula que eu estou aplicando do antígeno, vai entregar para o corpo, linfócito T, linfócito B, e serão produzidos anticorpos. E esses anticorpos, eles serão capazes, no futuro, reconhecer um verdadeiro vírus quando entra, por exemplo, e poder desencadear a resposta imune. Então, esse tipo de imunidade, normalmente, ele dura vários anos, em algumas vezes a vida inteira. Claro que a gente tem que aprender a estimular, às vezes não é só uma aplicação que vai conseguir determinar a produção de uma grande quantidade de anticorpos, e a gente precisa fazer, às vezes, mais de uma aplicação. Os dois meios de se adquirir de imunidade ativa, então seriam ter o contato com a doença infecciosa ou mesmo fazer a vacinação. Se discutiu muito isso no período do Covid, onde se falava que deveriam esperar as pessoas terem contato com vírus para que elas pudessem produzir a sua própria imunidade. Então, fazendo um breve resumo até esse ponto, eu tenho a imunidade adquirida, que ela pode ser passiva, que é aquela que é artificial, eu pego um soro e aplico, eu faço uma transfusão,
ou através do colostro, e algumas espécies, lembre-se que passa também através do útero, tá? Lá pela placenta. Ou eu tenho imunidade ativa, né? Que ou eu tenho a infecção ou tenho a vacinação. Aí eu posso ter a vacina do antígeno vivo, pode ser um virulento, um enterólogo, um atenuado, ou obtido de engenharia genética, então ele está o organismo vivo, tá? Eu posso ter o organismo morto, que é o agente destruído. Eu posso ter algum produto que vai gerar um metabolismo e vai responder frente àquele antígeno, ou um fragmento de DNA, que são as vacinas genéticas. Então, como é que funciona? Eu aplico a vacina com o vírus, eles vão reagir com os glóbulos brancos, que nada mais são do que os leucócitos. Assim que eles tiver a primeira relação, eles vão tentar ser englobados para tentar fazer a produção e a resposta frente à apresentação desse antígeno. Como é que começou essa história toda? Então, existem algumas são lendas, de acordo com os artigos e os livros que a gente lê. Então, o Edward Jenner, né, ele possuía, as pessoas eram imunes à varíola, que era o cowpox, porque elas tinham contato com gado. Então, o que acontecia? Existia uma varíola, varíola bovina, e as pessoas que ordenhavam acabavam arrebentando as pústulas, e essa pústula tinha contato com a pele, e ele começou a perceber que as pessoas que tinham contato com o vírus de varíola da vaca não apresentavam os sinais clínicos de varíola humana. E aí ele começou a entender que, principalmente, essa pústula, ao manusear o leite, acaba transmitindo alguma proteção para as pessoas. Ele entendeu que as pessoas apresentavam uma infecção benigna, que se curava normalmente em 10 dias, e após isso se notou que as pessoas não manifestavam nenhuma enfermidade. E aí ele começou a se pensar, existe uma discussão até hoje, se foi feita uma imunização forçada de crianças, se ele aplicou, se não aplicou, mas o que se fala muito é da imunização das crianças, onde se utilizou as pústulas de alguns animais, retirando o conteúdo e fazendo a aplicação, né? E para poder criar a resistência nesses indivíduos. E com isso, né, se transformou na aplicação de produtos de vaca e isso acabou gerando a vacinação, né? Meu primeiro trabalho real, né, de a vacina de pessoas de forma efetiva ocorreu em Londres em 1802. Então, pelas datas, né, a gente pode ver que fazem poucos anos que vacina entrou na história da humanidade. Então, a vacina ela é melhor e mais conhecida, né? A aplicação dos princípios imunológicos para a saúde, assim que a gente começou a entender como gerava a resposta, começamos a entender melhor como se produz uma vacina mais adequada. O termo tem como referência, então, a vacina, né? Que é a utilização do vírus de uma vaca, do vírus bovino. Então, há 200 anos, né? 1796, mais ou menos 225 anos, Jenner começou o trabalho, mas foi somente depois de 100 anos atrás, mais ou menos, que Pasteur começou a identificar melhor as relações dos micro-organismos com as pessoas, com os indivíduos. E a descoberta dos linfócitos ocorreu somente em 1965. Então, imagina que por muito tempo se imaginou que aquela pústula passava uma imunidade, se entendeu melhor sobre a contaminação com Pasteur, mas só foi se entender da presença de linfócito T e linfócito B em 1965. Então é muito recente, né, esse tipo de estudo. Então a vacinação ela envolve a imunidade adaptativa, por quê? Porque eu entrego o agente e o corpo vai tentar responder. E seu princípio fundamental consiste na produção, né, de preparações antigênicas a partir do patógeno que foi aplicado. Então, aplica o patógeno, as células englobam, quebram, descobrem qual é a estrutura, apresenta o antígeno e o próprio corpo produz os anticorpos. Então, a vacina ela tem que ser suficientemente segura para estimular a imunidade, mas não produzir a doença. Então, tem que induzir o tipo correto de imunidade e fazer com que as células acessíveis para a população-alvo consigam produzir os anticorpos necessários. Então, a vacinação, ela é a utilização de antígenos como vacina. Quanto maior o número de antígenos naquela dose, teoricamente, melhor a vacina. E os organismos vivos, que são aquela vez que eu aplico o antígeno e ele vai tentar entrar
em células para poder fazer seu ciclo, porque ele precisa ou do DNA, ou ele precisa de uma parte do metabolismo da célula, acaba fazendo o quê? A liberação de mais substâncias que vão atrair cada vez mais células brancas, que vão estimular cada vez mais a resposta. Quando a gente aplica um organismo morto, ele não vai fazer esse estímulo, ele não vai estimular as células a liberar substâncias, né, citocinas. Por quê? Porque ele está parado. Claro que vai ter uma resposta de célula branca para fazer a fagocitose, mas o estímulo ele é muito menor. Então, as vacinas representam a estratégia de intervenção com melhor relação custo-benefício para controlar uma doença e evitar a morte. A história começou com a varíola, né, humana, a partir da varíola bovina, mas a gente vê essa questão de vacina cada vez mais importante e para quem vivenciou o Covid, a gente ouviu tanto sua discussão até termos a vacina, depois, quando tinha a vacina, se ela é segura ou não, e depois se usa ou não, incluído a história que ia virar jacaré. Então, como é que são as vacinas tradicionais? Eu faço uma primeira aplicação, né? Na primeira aplicação, o corpo vai conseguir reconhecer. Ao reconhecer, ele vai ter uma produção de anticorpos, mas é a primeira. E quando eu faço uma nova aplicação, ou seja, uma nova inoculação do antígeno, eu tenho uma resposta imune secundária muito maior, porque o corpo já sabe o que é, rapidamente ele reconhece e ele estimula as respostas. Então, a ação das vacinas tradicionais é utilizar uma primeira inoculação, após um período de tempo, eu aplico novamente o mesmo tipo de antígeno para que eu consiga, nesse segundo momento, uma produção ainda maior de anticorpos. Mas o que é necessário, então, para se produzir uma vacina? Primeiro, entender o ciclo de vida do patógeno e, com isso, tentar identificar os melhores alvos ou as melhores estruturas daquele patógeno que vão produzir a melhor resposta imune e entender o mecanismo da resposta imune desenvolvida de acordo com o organismo que está sendo trabalhado. Então, é extremamente importante eu conhecer o patógeno com o qual eu estou trabalhando e todo o mecanismo que ele apresenta. Para isso, a gente tem que fazer o estudo da ciência básica. Sem ciência básica, o trabalho de vacina ele vai ficar comprometido. Como é que a vacina necessita para funcionar? Os antígenos devem produzir uma resposta imune protetora. Se não consegue ser reconhecido e produzir, ele é um problema, tá? Então, ele não pode estimular os mecanismos não protetores, uma resposta inadequada. A vacina deve estimular uma resposta adequada. Então, para ela estimular essa resposta adequada, ela tem que ser para uma célula-alvo, de preferência utilizar um adjuvante. O que é um adjuvante? É uma substância que vai ajudar a produção da resposta, tá? Induzir um bom nível de proteção com poucas doses. Não adianta eu pegar uma vacina e ter que aplicar 30 doses para poder fazer funcional, né? E isso usar um sistema de aplicação o mais simples possível. Então, o ideal é sempre utilizar uma dose, a menor quantidade de doses possíveis, normalmente com substâncias adicionadas para estimular essa resposta, que não estimule mecanismos protetores para que destrua a vacina antes mesmo que ela faça efeito, e com isso eu tenho uma resposta imune mais adequada. Quando veio a questão do Covid, uma questão muito discutida era quanto tempo levaria para produzir. Então, para vocês terem uma ideia, né, existe um custo elevado no mundo inteiro, se falam de 300 milhões de dólares, eu acho que hoje já é muito mais, tá? É um investimento de alto risco, porque a gente nunca sabe quando que vai ser necessário. Muitas vezes é um período de quase 20 anos de pesquisa. Em alguns países desenvolvidos se gastam quase 2 bilhões no desenvolvimento tecnológico de novas vacinas. Quando é que isso se tornou efetivo com o Covid? Porque todo estudo feito previamente fez com que, num tempo recorde, se conseguisse produzir uma vacina. A vacina que a gente tinha, a primeira vacina, talvez não fosse a melhor, mas era o que tinha no menor tempo possível para poder responder. E isso é graças a pesquisas prévias realizadas nos mais diferentes tipos de estudos por empresas e universidades. Alguns agentes são complicados, né? Então, no caso, o HIV é um vírus que ataca o sistema imune e ele vai acabar invadindo as
TCD4. Lembra que eu falei? Entre as células apresentadoras, uma delas são as células TCD4. Então, é um RNA vírus que vai fazer seu ciclo dentro da CD4 e isso acaba interferindo. Por quê? Porque destrui as células que ajudam na apresentação de antígenos. Então, por isso que o vírus da AIDS é um vírus da síndrome da deficiência imunológica adquirida, ou seja, é um vírus que atrapalha a produção de anticorpos, tá? E ela tem toda uma série de características que ela é extremamente importante, por isso que é tão difícil produzir uma vacina adequada para o HIV. Então, o que a gente espera de uma vacina? Que vai ter um fragmento que seja aplicado, seja transportado até próximas células, que as células sejam estimuladas, que para isso elas sejam, que desencadeiem uma reação do linfócito TCD4 e também do TCD8 para que isso crie as células de memória. Toda vacina a gente busca isso, mas o vírus do HIV ele acaba tendo dificuldades na produção desses anticorpos. Então, as etapas de desenvolvimento tecnológico das vacinas. Primeira coisa é descobrir. Uma vez descoberto o mecanismo da vacina, eu tenho que fazer um estudo experimental para testar, pode ser em cobaia, pode ser em células. Depois disso, eu vou tentar utilizar um estudo clínico, né, aplicar em alguns pacientes para ver a efetividade. Eu faço um scale-up para fazer uma avaliação. Eu faço um novo estudo clínico na fase 5. Eu faço uma segunda fase de estudo clínico e eu faço uma terceira fase de estudo clínico para só então registrar, ter o produto. E somente na fase final da fase 4 é que eu poder fazer a aplicação. Então, isso gera de 10 a 20 anos. Então, por isso que a vacinação de raiva não gerou tanto tempo, porque já existia muita coisa pronta previamente, mas não respeitou diversas fases na sua utilização. Porém, foi um caso extremo da sociedade, do planeta como um todo, que foi necessário fazer a aplicação e a utilização da vacina o quanto antes. As principais formas de preparar a vacina, então, eu tenho os organismos vivos, eu tenho o natural, que eu pego só o vírus, boto no complexo da vacina e aplico. Eu tenho o atenuado. O que é o atenuado? É aquele organismo que eu faço com que ele aprenda a parar de responder frente a uma célula. Então, por exemplo, eu pego um vírus que acomete cachorro e começo a fazer passagem em ovo. Em ovo embrionado. Para quê? Para o vírus começar a aprender a como atacar o ovo. Depois de 50, 60 passagens, eu tiro esse vírus, purifico, ele começou a aprender a atacar a ave e eu aplico novamente esse vírus num cão, que ele vai fazer o quê? Ele vai estimular, só que ao invés de ele tentar destruir o cão, ele vai tentar procurar destruir uma ave que ele aprendeu com um ovo, não vai conseguir, mas vai estimular uma grande quantidade de resposta imune. O organismo intacto, porém morto, pode ser vírus, bactéria, eu destruo e aplico. Por que, por exemplo, uma hepatite ou uma raiva eu utilizo, né, ou a própria poliomielite, eu utilizo o morto? Porque existe um pequeno risco daquele antígeno, daquele vírus, daquela bactéria, produzir a doença. Então, para eu utilizar um atenuado, mesmo que produza uma doença, que pode acontecer em alguns pacientes, não tem um risco iminente de morte. Agora, como é que eu pego um vírus da raiva que o menor erro pode matar o meu paciente? Então, os vírus que têm um alto risco de produzir a morte do paciente, eu acabo utilizando o morto. Eu posso utilizar um fragmento subcelular, ou seja, um polissacarídeo de cápsula. Então, lembre-se, eu sempre procuro a parte externa, ou mesmo um antígeno de superfície, uma proteína de superfície que vai estimular. Então, eu não entrego o organismo inteiro, eu entrego uma parte. Quando é um toxoide, que é uma substância, aí não tem jeito, eu tenho que fazer uma aplicação da substância para poder estimular a imunidade. Eu posso utilizar um DNA recombinante. Aí existe gene clonado expresso, gene expresso em vetores ou DNA desnudo. O que seria um recombinante? Eu mudo um fragmento do DNA e aplico e entrego como vacina. Por quê? A capa externa é daquele que eu conheço. Só que quando o DNA encontra a célula-alvo e ele tenta replicar,
aquele DNA não vai conseguir produzir um novo vírus, mas vai estimular a célula a ter uma resposta imune. A imunização profilática versus a imunização terapêutica. Então, as vacinas são administradas profilaticamente, então, antes de ter o problema. Algumas vacinas até podem ser aplicadas de forma terapêutica, para tentar estimular a resposta, como é o caso da raiva. Mas esse é um caso bem particular. E a eficácia desse modo de imunização depende da taxa de replicação do patógeno, do período de incubação e o mecanismo de patogenicidade. Então, se eu tenho um agente que replica muito rápido, talvez a vacina não vai ter tempo de estimular o sistema imune. Se tem um período de incubação curto, não tem tempo. E de acordo com o mecanismo, pode às vezes até interferir na destruição das células da resposta, e isso atrapalha também. Então, por esta razão, apenas uma injeção de reforço, por exemplo, na vacina de tétano, é o suficiente se a exposição do patógeno ocorrer em menos de 10 anos, se a exposição é mínima. Então, algumas vacinas, elas têm uma alta resposta e imprimem essa imunidade por um longo período de tempo. Outra questão da imunização profilática versus a imunização terapêutica, em uma situação onde os patógenos têm curto período de incubação, né, o mecanismo de patogenia tal que mesmo uma quantidade muito pequena de moléculas patogênicas poderiam ser fatais, né, como é o téfano e a difteria, ou o bolo da infecção é relativamente grande. Então, para isso, eu prefiro fazer uma imunização profilática do que tentar imunizar de forma terapêutica. Então, a imunização passiva profilática também é normal em casos, né, de defeitos do sistema imune, tais como a hipogamaglobulinemia. Então, sempre procurar fazer uma imunização prévia, antes de que tenha um problema. Na terapêutica, nem sempre funciona. Quais são os problemas que podem dar uma falha na vacina? Administrar de forma incorreta ou administrar de forma correta. Administração de forma incorreta. Então, se eu tenho que aplicar subcutâneo, eu aplico oral, ou eu aplico intramuscular profunda. É importante ter isso na consciência. Eu tenho que respeitar se é subcutâneo, se é intramuscular, Existe toda uma ciência por trás disso. Segundo ponto é inativação de vacina viva. Eu tenho que manter a vacina congelada, refrigerada, e eu levo a vacina fora do gelo. E o outro é se o organismo ainda tem a imunidade passiva funcionando e eu aplico a vacina onde o anticorpo da mãe briga com a vacina. Quando eu administro de forma correta, eu usei o mesmo mecanismo, está refrigerado e eu não utilizei durante o período da ação da imunidade passiva. Se eu tiver com o paciente durante a infecção, pode ser que não tenha tempo, né? Se eu tenho uma cepa incorreta, porque mesmo que eu tenha o vírus correto, eles podem ter cepas que seriam quase como linhagens ou padrões diferentes, ou o antígeno que eu estou aplicando, ele não vai conseguir produzir a imunidade adequada. E sem a resposta, né, da imunidade, eu teria a imunização passiva anterior que vai interferir. Animal que é imunodeprimido, eu aplico a vacina, mas ele não consegue responder frente à inoculação, à imunização. Eu tenho uma variação biológica, porque aquele paciente, aquele indivíduo, não consegue responder naturalmente, ou mesmo quando eu tenho uma vacinação de uma forma inadequada. Então, as características essenciais de uma boa vacina: ela é segura, ela não vai produzir a doença, tem baixos efeitos colaterais ou nulo, ela deve proteger contra aquela patologia que o patógeno vai produzir, e ela vai ter uma longevidade, um tempo de duração o maior possível. O mecanismo de ação, ele deve ser produzido linfócitos T protetores e anticorpos que vão neutralizar, ou mesmo uma antitoxina, ou uma antidesina, ou opsonina, ou qualquer outra lisina que vai fazer o mecanismo. E a viabilidade, ela tem que apresentar um baixo custo, ela tem que ser estável e tem que ser fácil de administração. Vocês imaginam eu produzir uma vacina que tem que ser aplicada de forma intracranial para proteger contra a raiva? É um mecanismo, né, que quase vai ser inviável como vacinação. Fatores que afetam a vacinação: então, o anticorpo materno prévio, o tipo de vacina, a rota que eu utilizei. Muitas vezes o adjuvante ou a ausência de adjuvante interfere. Adjuvante é aquela substância que vai ajudar a estimular a resposta imune, e alguns fatores como idade, quadro genético do animal, o estado de nutrição ou uma doença que interfira na resposta do paciente. Efeitos adversos: a imunização ativa pode causar febre, mal-estar e desconforto, o que é normal,
né? Por quê? Porque eu vou te utilizar ou um vírus que está inativado, ou estou utilizando um adjuvante que podem dar alguma reação. Então, algumas vacinas podem causar também dores nas articulações, né? Dor de junta, como diz o outro, na artrite, como é o caso da rubéola. Alguns casos pode gerar convulsão e até mesmo pode ser fatal ou desordem neurológica. Então, a gente tem que tomar cuidado que eu estou aplicando, de qualquer forma, um antígeno no corpo do indivíduo. As pessoas que são alérgicas a ovo podem desencadear um problema, por quê? Porque os ovos são aplicados, desculpa, os antígenos são aplicados em ovos embrionados para poder serem atenuados e com isso, quando volta para aplicação, por exemplo, em humano, se a pessoa for alérgica, ela pode até desencadear um quadro fatal. E as injeções de reforço levam a alguns efeitos inflamatórios mais pronunciados, porque não é a primeira vez que tem contato. E lembre-se, assim como o adjuvante estimula a resposta, algumas pessoas podem produzir uma resposta contra o adjuvante ou contra a vacina. Então, os adjuvantes são antígenos mais fracos, né? Pode se tornar mais imunogênicos na adição de outros agentes químicos. E esses agentes químicos são chamados de adjuvantes. Então, existem várias substâncias biológicas ou mesmo químicas que podem estimular. Então, somente o sal de alumínio foi aprovado para o uso humano e é incorporado na vacina DTP. A coqueluche por si só tem efeito adjuvante. Então, os adjuvantes usados experimentalmente incluem alguns óleos, alguns detergentes, né, com o adjuvante de Freud completo e sem certas bactérias, o adjuvante de Freud incompleto. Lembrando, essa questão do alumínio não chega a ser um problema, porque muitas pessoas chamadas anti-vacina falaram que o alumínio utilizado na vacinação poderia ter uma relação com autismo, e não existe nada comprovado. O artigo que foi publicado apontando a relação de autismo com o alumínio das vacinas, ele foi fraudado, tá? Então, o alumínio, ele não é tóxico, ele não traz nenhum problema para os seres humanos ou para os animais. Os adjuvantes usados experimentalmente incluem, então, as misturas de óleos, e as bactérias mais comumente utilizadas são micobactérias e nocardia, ou seja, eu posso utilizar uma bactéria, que é um adjuvante, ou seja, um estimulador de imunidade, e algumas instâncias, frações subcelulares dessas bactérias podem também ser usadas como adjuvantes. As formulações de adjuvantes nunca incluem polímero sintético ou oligonucleotídeo, porque pode dar uma resposta negativa, e as maiorias dos adjuvantes, eles são fagocitados e eles vão acabar interferindo na resposta de TH1 ou TH2, dependendo da natureza desse adjuvante. Então, as vacinas têm por objetivo prevenir o desenvolvimento do quadro clínico, elevando o nível de imunidade, ou seja, de resposta, para que o organismo consiga interpretar, fazer o controle e eliminar o agente antes mesmo de produzir a doença ou eliminar a doença. E os componentes, então, são o antígeno, o adjuvante, que é aquele que vai ajudar na resposta, e muitas vezes se utiliza alguns conservantes. As vacinas tradicionais têm uma boa resposta imunológica, algumas apresentam alguns efeitos adversos, e a gente normalmente tem um agente infeccioso ou vivo ou morto. Tá? As recombinantes, elas têm uma tecnologia diferente, vai envolver muitas vezes biologia molecular, mas elas têm uma característica importante que é segura. Então, o agente infeccioso, ele é neutralizado, ele não vai ter nenhum papel, mas não vai permitir ter a doença, mas vai ser um grande estimulador de produção de anticorpos. As vacinas atenuadas são aquelas que o vírus ele está vivo, mas ele está modificado, ele consegue estimular a resposta, mas ele tem uma baixa chance de produzir a enfermidade. Não é uma chance nula, é uma baixa chance, tá? Então ela tem uma produção rápida, normalmente ela é prolongada, ela requer menos dose, normalmente até uma só, e ela vai conseguir fazer uma grande produção de resposta. Então induz respostas como a IgA e também pode estimular a produção por interferon. As vacinas tradicionais de desvantagem. Tem uma reversão potencial na virulência, os efeitos adversos podem ser fatais, a virulência potencial com os imunossuprimidos e é difícil de conservação. Então, eu tenho uma vacina viva atenuada, que ela tem para se manter, ela tem que estar sendo refrigerada, e se tiver alguma reversão, ela pode provocar uma doença, o que afeta bastante o nosso paciente. As inativadas são aquelas que o vírus é incapaz de infectar porque o vírus foi destruído, porque ele foi morto. O que foi morto? O seu material genético.
Então, ele vai ter uma dificuldade, ele vai encaixar pela sua proteção externa, mas não estimula. Então, sempre a produção ela é muito baixa. Com isso, né, é mais importante um adjuvante de qualidade quando eu tenho, por exemplo, uma vacina inativada, uma vacina morta. A grande desvantagem é que, no mínimo, né, 2 doses para poder produzir. Normalmente é uma imunidade mais curta e os adjuvantes eles acabam sendo necessários. Então, alguns exemplos: coronavírus, parvovírus, que podem ser esse tipo de vacina. Então, as vacinas, a gente tem a atenuada, que é aquela que o vírus passou em outra. Quando a pessoa é alérgica ao ovo, a gente pede a vacina de tecido. O que que é? Ao invés de eu fazer o cultivo da vacina em ovo, eu posso fazer em cultura de tecido. Então, eu pego o vírus, aplico em cultura de tecido e ele vai produzir diferente. Então, a atenuada é aquela que o vírus ele começa a aprender a fazer as suas reações, a sua multiplicação em outro tipo de organismo. A conjugada, que ela é turbinada com uma proteína, a resposta do corpo fica mais potente, né? A combinada é uma única aplicação que une diferentes vírus e bactérias que vai produzir a imunidade. A inativada, que é o vírus morto, e a recombinante, que eu pego um material genético modificado semelhante e acabo aplicando no meu paciente. Então, eu tenho tipo de vacina, organismo atenuado, o inativado ou morto, eu posso ter o toxoide, que é a toxina, as de subunidades, que são fragmentos, as vacinas conjugadas, encaixadas uma outra, as vacinas de DNA e as vacinas recombinantes, que fazem a aplicação dentro do organismo. Então, a característica, né, a produção da atenuada, eu tenho que selecionar organismos virulentos. Nas inativadas, eu tenho um alto risco de transmissão. A necessidade de reforço, em geral, a repetição da atenuada é menor. A inativada, vários reforços para induzir uma boa imunidade. Tipo de imunidade induzida na atenuada, humoral e celular. Na inativada, principalmente a humoral. A atenuada, ela vai funcionar na imunidade de mucosa, a inativada, pouca coisa. O risco para imunocomprometidos na atenuada é alto, porque a pessoa, o indivíduo, o paciente, o cão, vai estar com o sistema imune baixo e ele pode apresentar doença, e na inativada é nenhum. O tempo para provocar reação diversa vai depender do tempo de incubação da doença. Em alguns casos, na inativada, ela pode até ser mesmo imediato. O tempo de reação diversa sistêmica mais comum é semelhante à doença da atenuada, e a inativada normalmente provoca uma febre. A conservação é frio da atenuada, né? Em alguns casos podem até serem bastante refrigeradas, não se aconselha muito congelar, em alguns casos até pode, e as inativadas elas não gostam muito do frio, elas resistem melhor a uma temperatura mais próxima do ambiente. Então, a resposta imune pós a vacinação, eu vou ter a proteção, né, que eu busco, eu faço uma vacinação e ele tem a primeira resposta. Após a vacinação, né, então a ideia é aumentar muito mais, e com o reforço, né, a nossa capacidade de responder frente ao antígeno, ela aumenta bastante. Então, na vacinação eu tenho antígenos utilizados como vacinas. Então, Clostridium tetani, eu vou utilizar uma toxina. No Vibrio cholerae, na cholera eu uso toxina. No Clostridium perfringens eu uso toxina para poder fazer o controle. Como eu falei para vocês, a gente pode fazer em algumas vacinas, para alguns vírus, a aplicação direto no ovo embrionado. O ovo embrionado faz com que aquele vírus tente se replicar nesse ovo, e quando ele tenta se replicar no ovo, ele aprende, né, a tentar destruir aves, e quando eu aplico no mamífero, ele tem uma menor ação. Aqui o que eu expliquei a respeito da dose de proteção. E aí tem as vacinas genéticas, que é composta de DNA que codifica o antígeno. O gene é inserido, por exemplo, num plasmídio, que é uma estrutura de bactérias, que é incorporado pela célula do hospedeiro. O DNA é transcrito no RNA mensageiro e convertido numa proteína endógena, mas não se replica nas células. Então, é como se o vírus faz toda a ação, só que ao invés de produzir vírus, ele produz uma outra coisa que não consegue produzir a enfermidade. Então, as vacinas de DNA com vetores vivos, então existe algumas formas de vetor viral. Eu aplico, na verdade, um vírus, e esse vírus entra no organismo e vai produzir imunidade. Aí, retirada do gene viral, introdução do gene de um outro antígeno, eu pego aquele vírus, entrego o seu material para que ele produza, tá? Então,
Existem várias formas hoje em dia de trabalhar, inclusive com vacinas genéticas. A vacina de plasmídio, que é um fragmento genético que a gente aplica e ele vai fazer a estimulação da imunidade, e a gente, uma vez aplicado, né, com a seringa, vai no músculo, ou através de pistola. Quando está lá dentro, esse plasmídio entregue vai fazer a produção do material antigênico e isso vai fazer com que o organismo produza a sua imunidade. Qual a diferença de uma vacina nacional para uma vacina importada? A importada ela chama de vacina ética, que ela só pode ser vendida em locais que tem médico veterinário e ela tem um rigoroso controle de armazenamento em temperatura. A nacional a gente chama de não ética, ela pode ser vendida em qualquer local, mesmo sem a presença do veterinário, e muitas vezes o controle de temperatura ele é baixo. A diferença da nacional para a importada. A nacional, a qualidade do adjuvante é muito maior, que é aquela substância que é inoculada junto com a vacina, que vai estimular a resposta imune. Então, quando eu aplico, né, o antígeno, aplico a vacina, ele vai ser reconhecido, vai fazer com que as células saiam, tente fazer a fagocitose. Uma vez feita a fagocitose, que tenta destruir, vai ter a liberação de uma série de substâncias, o organismo vai interpretar, entrega para o linfócito T, o linfócito T entrega para o linfócito B, o linfócito B produz anticorpos e eu tenho a imunidade pronta. Então, a vacina nacional, ela é conhecida como vacina não ética, produzida por laboratório que permite a venda em qualquer estabelecimento, a comercialização é feita com menor regulamentação e geralmente dá brecha para uma manipulação mais inadequada. A importada só vende estabelecimento com médico veterinário, ela é aplicada a partir de uma avaliação clínica de uma consulta e o seu armazenamento ele tem que ser feito de forma correta e ele é acompanhado severamente em relação à manutenção da temperatura da geladeira. Então, a vacina nacional, se ela for bem acondicionada, gente, ela vai funcionar bem. Em condições em que ocorre a venda e aplicação da vacina, é vendida sem restrições agropecuárias, geralmente conservada de maneira incorreta, sem regulamentação. Mas lembre-se que a vacina nacional ela está relacionada ao cuidado do estabelecimento em ser utilizada. Se ela for corretamente armazenada, bem monitorada e corretamente aplicada, ela vai também ter uma boa eficiência. A importada ela mostrou muito mais eficaz, porque ela é aplicada por médico veterinário e principalmente a gente tem uma consulta. Lembra que falei lá anteriormente? Um dos problemas da vacinação é quando o paciente tem um problema clínico. Como é que eu identifico? Por exemplo, uma febre. Eu vou fazer uma avaliação e o paciente tem febre, é um dos indicadores de não aplicar a vacina, porque ela não pode não funcionar. Beleza? Então, o que eu tinha para apresentar para vocês sobre vacina é essa introdução e eu volto com vocês num novo momento.